Eu sou Vilma Schroeder, professora da FIEC de Indaiatuba. Atualmente, eu sou responsável pelos cursos de artesanato e pintura do Museu Ferroviário. E eu vou ensinar algumas técnicas para vocês. Hoje nós vamos pintar um pano de prato com a flor narciso. É uma flor bem fácil de fazer e fica com um visual bastante bonito. Eu vou borrifar álcool, vou borrifar o álcool no fundo do tecido, sente que ele não molhou demais, apenas o suficiente para correr a tinta e secar rapidamente. Eu coloco tinta, eu vou fazer o fundo verde pistache. Eu uso o pincel Pituá, esse aqui é o da Condor, né, o número 2, e eu vou contornando todo o desenho. Se pegar um pouquinho em cima não faz mal, já seca já, e aí cobre a outra tinta. Eu vou fazer esse fundo com esse verde pistache, que ele é assim, bastante neutro até para fundo, porque ele não cria problema entre a cor da flor e a cor do fundo. Ele dá um fundo bonito, ao mesmo tempo que não fica chocante. O fundo do desenho, ele pode ser bem escuro ou bem suave. Depende muito de quem está fazendo. Eu vou pôr até um pouquinho mais perto da flor de verde oliva para dar uma escurecidinha. Normalmente eu faço bem clarinho os fundos. Esse aqui eu vou dar uma escurecidinha só para vocês verem que é possível. Mas eu só vou escurecer um pouquinho só perto da flor, que ela vai ser amarela e ela vai ter um destaque bem legal. Pode ser feito depois? Pode. Eu gosto de fazer antes porque eu não me preocupo se pegar um pouquinho em cima do desenho, eu não faço muita conta disso, porque aí na hora que eu venho cobrindo o desenho, eu consigo eliminar essas manchas. E se eu deixar para fazer depois, eu tenho que ficar muito mais cuidadosa daí para não cobrir o desenho já pintado, né? Então, feito este fundo, eu vou trabalhar as folhas. Essas folhas eu vou utilizar verde oliva, vou utilizar o verde musgo e o branco. Elas são parecidas com as folhas da tulipa. São compridas, as folhas do narciso, elas são bem compridinhas e estreitas, né? Então, eu misturei um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do verde musgo. Agora eu venho com branco, posso usar o amarelo, posso usar o marfim, que também dá certo, e eu vou dar uma clareadinha na ponta dela, principalmente. Aqui embaixo não tem problema. Com um pouquinho do branco, né, a gente faz uma voltinha. Como ela é comprida, ela sempre vira um pouquinho. Quando eu faço essa voltinha, eu sempre escureço um pouquinho a parte de baixo para realçar essa volta. Eu posso também colocar até um pouquinho do amarelo, se quiser, amarelo limão, né? Fica a critério. Às vezes a gente ilumina, olha, aqui nessa aqui eu vou fazer com amarelo limão e verde musgo. Esse verde musgo é bem bonito. E verde oliva. Aí eu venho com o branco na pontinha. Eu estou iluminando mais a ponta, uma outra lateral, para dar um aspecto mais diferenciado nessa flor, nessa folha.
Aqui na ponta eu posso pôr um tom mais clarinho para ela virar aqui. Sempre escurinho embaixo. Feitas as folhas, nós vamos fazer o narciso. Esse narciso ele vai ser amarelo, mas ele poderia ser branco, ele poderia ser laranja, são as cores que eu conheço. Eu vou trabalhar com amarelo, né? Vou usar o amarelo ouro, não, é o gema, desculpa. Vou trabalhar com amarelo gema, bem amarelão, e vou trabalhar com um pouquinho do branco, um pouquinho do cerâmica para fazer um sombreado. Então, nesta parte de cima, eu vou fazer com amarelo gema. Ele é toda onduladinha, não tem problema não. Não precisa ser certinho. Passa o amarelo e puxa ele para dentro. Essa flor ela está virada para lá. Então, agora eu vou pegar um pouquinho de nada do cerâmica e vou fazer uma sombra na parte de baixo desse copinho do narciso. Com o branco ainda dou uma iluminadinha na ponta, também puxo para dar aquela, deixo até a marquinha assim, para dar aquele aspecto de ele fica todo ondulado, né? Todo, nem sei como chama, é ondulado mesmo. Aí eu vou passar o amarelo gema nas folhas e iluminar com branco as pontas. Tem alguns narcisos que tem o copinho amarelo e as pétalas de baixo são brancas. Não é esse caso aqui, eu quero todinho de amarelo, acho que vai ficar legal. Vou colocar sempre nas pontas o claro nesse caso, né? Eu sempre coloco, eu gosto de pôr o branco sempre depois que eu coloco a cor. Aqui eu coloquei antes, mas ele dá um efeito mais bonito quando eu coloco por último. Pelo menos eu gosto mais, né? Aí aqui, como ela tá por detrás, nós vamos ver o galinho, né? Que vai ficar. Vou pegar um pincelzinho menor e puxo o galinho. Olha, ela fica mais ou menos isso. Eu posso dar uma leve escurecidinha aqui nessa, bem pouquinho, nesse miminho, com caramelo ou laranja, tanto faz. Pode definir melhor essas pétalas com branco, né? Eu sempre coloco pincel na parte de cima, tinta. Na parte de baixo, sem nada. E eu encosto a parte sem nada no pano e vou descarregando a tinta. Que aí ela dá um efeito bonito, às vezes fica até uma saliênciazinha. Essa estava de costas, essa aqui está de lado. Então, essa de lado, eu vou começar por cima, pelo copinho.
Ele é um copinho pequeno, não é grande. Puxo o amarelo gema em direção ao centro. No centro, eu venho com um pouquinho de cerâmica, bem pouquinho, faço uma sombrinha. Não esquecendo de jogar o branco na ponta. Olha, dança o pincel. Como a tinta ela vai estar de um lado só, vai virando o pincel para cá, para lá, e depois dá uma puxadinha. Dá um efeito bonito. Aqui eu vou fazer uma pincelada mais de lado, mas ainda tem as bordinhas aqui. Um branquinho. Aqui o branco pode pegar perto do buraquinho do copinho para dar essa profundidade. Ela vai ficando bonitinha, né? Aí eu vou fazer essa parte dela. Aí dá um leve sombreado, cuidado para não fazer muito, que eu fiz aqui. Vamos pôr um pouquinho menos o branco, né? Só assim já tá bonitinha, né? Fica parecendo aquela flor azul que eu faço, é o mesmo formato dela. Quem já viu o vídeo, quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha, vai poder perceber que essa parte do narciso é muito parecida com aquela flor azul que eu postei anteriormente. Agora, o que diferencia, né? São as cores que eu tô usando e essas pétalas que ela tem por baixo. Então, essas pétalas é que vão dar toda uma mudança, porque o formato dela é muito parecido na hora de pintar. As flores, a gente sempre que vai pintar, é legal conhecer as flores que está pintando. Assim, olhar as fotos, ver o que ela representa, como ela é formada, quantas pétalas tem, quantas cores existe, para você não ficar muito fora da realidade. Não que não possa inventar uma flor aí. Às vezes eu até brinco com as alunas e falo que a flor que foi colhida na cachoeira, debaixo da cachoeira e fazendo rapel, porque de tão rara que ficou, né? Não parece que existe a flor. Enfeita tanto, coloca tanta coisa na flor que deforma. Então é legal conhecer. E se você deformar, você deforma consciente que é intencional, né? Mas é pelo menos uma característica da flor é importante que a gente tenha, porque você vai falar, eu pintei um narciso, de repente pinta aí uma bromélia, não tem nada a ver, né? Então vamos sempre cuidar para que fique o mais coerente possível. Não basta só pintar, tem que conhecer um pouquinho do que está fazendo. Você pode mudar as cores, por exemplo, eu posso fazer um narciso azul? Posso, é arte, mas eu vou fazer consciente, né? E aí, se não ficar bom, eu vou falar, bom, eu que quis fazer assim, né? Não é culpa da flor, né? Olha, que bonitinha que fica. Essa daqui, ela tá olhando para cá. Eu gosto sempre de escolher riscos de pintura com posições diferentes de flores. Quando eu faço flores, eu gosto de posições diferentes. Eu acho bem interessante que elas fiquem uma de cada tipo, para dar um aspecto dinâmico no trabalho, sem cansar.
Quando ela está virada de frente para mim, esse copinho aqui de baixo, ele fica menor, porque o que aparece mais é essa parte dela aqui que está em primeiro plano. Então, ele vai ficar um pouquinho menor e eu vou escurecer menos por conta disso. Não vou escurecer muito, senão ela fica esquisita. Aqui ela aparece uma folha por detrás, também eu preciso tomar um certo cuidado aqui, porque é necessário dar um sombreado aqui para não misturar com esse copinho. Ó. O botão dessa flor, como todos os botões, é bem simples, é colocar tinta e pôr um brilho, não tem muito segredo, não. Eu vou pôr um pouquinho do branco na ponta, deixar pontudinho. Com o verde, eu venho fazendo a parte de baixo dele. Puxo o cabelo. Faço os risquinhos, que eu gosto bastante, né? Vou fazer com a bisnaguinha. Às vezes acontece, quando a gente usa essa bisnaguinha, essa aqui é de verde oliva, acontece às vezes da tinta estar bem molhadinha, bem líquida, e borrar um pouquinho. Gente, não tem problema, não se apavorem. Aqui caiu um monte, não faz mal, a gente vai trabalhar em cima, fazendo uns efeitos aí. Às vezes, querer limpar é pior. Tem uma borboletinha aqui do lado. E essa borboletinha nós vamos fazer em azul. Para dar um contraste bem bacana aqui. A gente sempre passa em cola permanente na tábua de vocês para facilitar o pano ficar bem esticadinho, viu? Que é outra coisa trabalhar com pano esticadinho. Sempre que for pintar, olha se a cola já é o suficiente. Eu passei o azul. Esse azul é o da Trupolo, ele é maravilhoso, chama Azul Royal. É uma cor muito bonita. Eu passei por baixo, agora estou vindo com o branco nas pontas, puxando para dentro. Eu coloco bastante, eu gosto de trabalhar com bastante tinta. Então, essa parte aqui ela vai ficar mais escurinha e a borda da asinha dela mais clara. A borboleta é muito delicada, então a gente tem que ter bastante cuidado para... Vou pegar um pincel menorzinho, né, que vai dar um acabamento melhor. O corpinho dela eu vou fazer de cerâmica. Posso fazer, só não faço um preto, porque preto pesa bastante no trabalho. Você pode fazer cerâmica, pode fazer siena, até marrom se quiser. Mas evita fazer preto, que ele fica chamando mais atenção do que todas as outras coisas.
Agora, para dar uma incrementadinha aqui pro meio, eu vou pegar o pincel língua de gato, né, e vou pegar a tinta marfim e vou fazer umas florzinhas de 4 pétalas aqui. Se quiser, pode pegar esse pincel, né, pegar um pouquinho de verde e fazer umas batidinhas bem de levinho aqui. Eu ponho pouca tinta, tá? Um verde claro, para não ficar muito pesado esse trabalho. Vai virando ele. Esse pincel, ele é bem gostosinho de usar. Agora é só colocar miolinho nessas florzinhas pequititicas aqui. Espero que vocês gostem do trabalho. Eu vou deixar o risco pronto. Assim que eu tiver com ele pronto, eu vou colocar para vocês poderem copiar.